Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre o átomo. Então vamos lá. Existem diversas formas de representar um átomo. Aqui nós temos o exemplo de duas representações. Em todas essas representações, nós dividimos o átomo em duas partes, em núcleo e eletrosfera. O núcleo é a parte mais interna do átomo, está desenhado em verde, e a eletrosfera são as partes mais externas do átomo, que está desenhado em azul. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera, nós temos os elétrons. Eu represento os prótons sendo a carga positiva. Os nêutrons, eles não possuem cargas. E os elétrons são os portadores da carga negativa. Então, sempre que vocês escutarem a palavra próton, vocês precisam lembrar da carga positiva. Sempre que lembrar de escutar elétrons, vocês precisam lembrar da carga negativa. E que os nêutrons não possuem carga. Bom, no núcleo nós temos prótons e nêutrons. Percebam que eu não represento os nêutrons aqui no átomo, tá? Porque eles não possuem cargas. Então, eu represento apenas os prótons, os portadores de carga positiva. E na eletrosfera, eu tenho os elétrons. Então, eu representei esses elétrons aqui neste átomo. Percebam que nesse caso, eu tenho quantos prótons e quantos elétrons? Vamos contar. O número de prótons: 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 prótons. E o número de elétrons? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu também tenho 4 elétrons. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, eu digo que este átomo é um átomo neutro, correto? Então, prótons, esse é o símbolo, tá, de prótons, um P e um mais, e esse é o símbolo de elétrons, um E e o menos. Então, qual é o número de prótons? 4 unidades. O número de elétrons? 4 unidades. Bom, se o número de prótons é igual ao número de elétrons, este átomo está neutro. Eu posso ter também um átomo carregado positivamente. Quando que eu tenho um átomo carregado positivamente? Quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, certo? Quantos prótons eu tenho aqui no núcleo? Eu tenho 4. E elétrons? Elétrons na eletrosfera eu tenho apenas 3. Então, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. O número de prótons é maior do que o número de elétrons. Então, eu posso dizer que este átomo está carregado positivamente. Quando um átomo está carregado positivamente, eu digo que ele é um íon positivo, ou seja, um cátion. Eu posso ter também um átomo carregado negativamente. Quando isso acontece? É quando o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Então, quantos prótons eu tenho aqui? 4. E elétrons? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elétrons. Então, o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Então, esse meu átomo está carregado negativamente. Quando ele está carregado negativamente, eu digo que ele é um íon negativo, ou seja, um ânion. Percebam que em todos esses casos, aqui eu tenho um átomo neutro. Aqui eu tenho um átomo carregado positivamente. E aqui eu tenho um átomo carregado negativamente, certo? Em todos esses casos, o número de prótons continua o mesmo, certo? Eu não perco prótons nos processos de eletrização que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. São apenas os elétrons que se movem. Eles saem de um átomo para o outro, tá? Então, um átomo ele pode receber elétrons ou ele pode perder elétrons, ok? Então, nos processos de eletrização, um átomo ele perde ou ganha elétrons. O número de prótons continua sempre o mesmo.
Esse era o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, me chamem. Tchau, tchau!